Fala, sinuqueiros e sinuqueiras do meu Brasil. Estou aqui eu com um cenário novinho, um canal novinho e convidando a todos vocês para seguir um novo perfil no YouTube, canal Sinukart. Eu tenho um canal lá que já tem inscritos, possivelmente você que está vendo esse vídeo já está inscrito lá, porém esse canal já existe há muito tempo. E agora eu decidi criar esse canal, olha que coisa mais linda, com cenário bonito, com áudio bom, trazendo o melhor do conteúdo da sinuca para vocês. Então você que não segue ainda o canal Sinukart, segue, curte, comenta e compartilha e vamos fortalecer essa família que é amante da sinuca, da sinuquinha, do sinucão, do mesão, todos são amantes da sinuca. Então espero poder contar com o prestígio de todos vocês e estamos juntos cada vez mais forte e crescendo essa comunidade. Valeu, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.